para que se digam aos nossos opressores de hoje que há limites para a ação deles, que há certas fronteiras que nós não vamos deixar ser devassadas. A Carta de 88 é uma delas. É a nossa trincheira de luta. Daqui não passarão. Aconteça o que acontecer. Até agora, tudo tem transcorrido de maneira, digamos, pacífica, normal, dentro das instituições, do ponto de vista da resistência popular. Mas atenção, a hipótese de Bacurau é real. Esse país pode pirar, pode enlouquecer, pode ensandecer de vez, caso alguns limites sejam ultrapassados. Eu não gostei de Bacurau, do filme. Não é bem isso que eu queria dizer. Eu gostei de Bacurau, eu não sei dizer porquê. Há um ranço esquerdista e esquerdoide que eu não gosto ali. Mas, de qualquer modo, é um aviso, é um alerta que Bacurau faz, que eu acho que nós temos que ouvir. Eu ouvi esse alerta, particularmente eu ouvi. Eu reconheço naqueles sinais manifestações reais, que não são puramente simbólicas, obra de um artista imaginoso. Eu não gostaria de viver Bacurau. Eu acho que nós temos que evitar Bacurau. Mas para evitar Bacurau, nós temos que derrotar essas ameaças que se fazem presentes sobre nós hoje, corporificadas nessa arremetida que o governo faz contra a Carta de 88. A Carta de 88 aí, e tudo que isso importa, Militares estão aí no governo, inteiramente perdidos da agenda nacional que antigamente animou os militares brasileiros. Uma corporação essa que está aí, que é uma mera sobrevivente do AI-5, do que agiu repressivamente naquela quadra do país. Então, não estão animados por nada. Até a memória de Geisel eles perderam. Eles não reivindicam o governo Geisel, que foi um governo militar também, mais que o deles, que era representativo efetivamente da corporação. Nas artes, na cultura, eles sabem perfeitamente o que anda ocorrendo. É uma negação completa, em nome de valores medievais, do que temos construído aqui. Mas o que temos construído aqui é sólido, é forte, anima, inspira. Uma nova geração está vindo aí. No mundo, e aqui? No mundo, sobretudo com a questão ambiental, que não é uma questão adjetiva, não é. É uma questão que mexe, de fato, com o tema da reprodução do capitalismo no mundo de hoje. Na verdade, no nosso caso, a questão ambiental remete a temas que nos são muito caros. Vocês lembram aqui na Bahia agora, com as praias, patrimônios do Brasil, impraticáveis
para uso balneário, as pessoas saindo enlameadas de óleo tóxico. Né? Isso é só uma brincadeira, uma anedota que está ocorrendo. Mas pensem no que ocorre na fronteira do Brasil. Que se quer ocupar com uma atividade capitalista predatória com a mineração. E aí tem uma frente que está se armando e que nós precisamos animar, que passa pela Igreja Católica, a nossa Igreja Católica. Eu não sou católico, eu sou marxista, roxo. Mas a Igreja Católica retém valores fundamentais na nossa sociedade, né? Da solidariedade, né? Da percepção do valor da pobreza, como agora com a Santa Dulce. Né? E, de certo modo, eu posso dizer que, ao fim e ao cabo, eu sou meio católico. Né? Digo isso assim, um ateu militante, numa boa. Né? Eu amo a minha igreja, digamos assim. Estou provocando um pouco na linguagem, mas vocês estão entendendo o sentido que eu estou querendo dar. Artistas, homens de cultura, é preciso que os nexos sejam restabelecidos a partir, às vezes, de algumas grandes personalidades que têm capacidade de agregação nesse meio. Como Chico Buarque de Holanda, como Caetano Veloso e outros tantos, que estão com o mesmo sentimento que está agora nos animando de resistência, é isso que está. Nós temos que lembrar do que foi a história nossa, a resistência ao regime militar, como nós a construímos no meio de erros, passo a passo, até criarmos um movimento irresistível, né, que levou à destruição, à derrota do regime militar. No caso, para terminar essas considerações iniciais, com que vocês me permitem começar essa conversa, para aquelas lutas foi vital a luta política, o processo eleitoral. Foi essa a via principal com a qual nós derrotamos a ditadura. Lembrem do que foi a eleição em São Paulo de 1974, quando o candidato do MDB, Orestes Quercia, derrotou, larga margem de erros, a candidatura Carvalho Pinto, um homem com muito mais credenciais que o próprio Orestes Quercia, na eleição para o Senado. O Senado para o Senado. Foi o nosso primeiro triunfo, o que abriu o caminho para todos os triunfos subsequentes. Então, aquilo foi um resultado da política, da armação política. Os tambores já batem que chegou a hora da eleição municipal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Perdão. Chegou a hora da eleição municipal no Brasil. É hora de nós nos prepararmos para enfrentar esse processo eleitoral. Com candidatos factíveis, amplos, que comecem a minar eleitoralmente pela manifestação de massas democrática as bases desse regime que aí está. Desse governo, falando mais propriamente, né? Porque ele ainda não montou o seu regime. Né? A ideia desse governo é montar um regime próprio, né? Derrogando as instituições existentes e criando uma ordem própria, que sabe-se lá que porcaria seria. Então,
Eu acho que nós temos que ouvir esse rufar de tambores e lembrar dos idos dos anos 60, 70, 80, como é que nós nos congregamos, como é que nós reunimos, como é que nós lutamos naquela época, e reeditarmos com as inovações necessárias na hora presente, aquele movimento para levarmos à frente a nossa resistência. Olha aqui, muito obrigado pela audiência que vocês me deram aqui. Eu agora vou ouvir uma pobre audição que me resta, porque eu não entendi como o Fábio vai traduzir para mim. Obrigado.